Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Oi, oi. Oiê! Oi, tudo ótimo. Vocês escutaram que tem uma quarta vozinha aqui hoje. Temos nossa convidada super especial, Duda, recém-chegada no Canadá. Não tão recém-chegada assim, né? Já vai fazer um ano, agora quando a gente tá gravando o episódio. Provavelmente quando sair já vai ter feito um ano que ela tá morando aqui. Mas, né, diante do todo aqui, do cenário, do contexto da gente, chegou ontem, basicamente. Mas, enfim, ela. Eu vou fazer aqui um textinho, vou ler. Ela, que é minha compatriota de Recife, compartilha o passado em direito e a decisão de mudar de área também. Morando em Calgary há quase um ano, hoje ela está vivendo a fase IT Woman dela. Enquanto balanceia os trabalhos, sim, no plural, viu? Porque ela trabalha para o Brasil e aqui no Canadá também. E os estudos no Sage, Duda tem compartilhado seu dia a dia à base de muito café, livros de colorir, passeios pelas montanhas e aventuras de uma recém-chegada lá no Instagram. Ela vai deixar a roupa aqui para você seguir. Preciso dizer que, como uma veterana, vivendo aqui há quase 9 anos, é muito gostoso poder reviver um pouco das emoções de estar desbravando esse país incrível que é o Canadá, com as lentes de curiosidade e novidade. E aí, Duda, quem és tu? Se apresenta aí pra gente um pouquinho nas suas palavras agora e conta um pouco sobre o teu plano no Canadá. Tá bem? Oi, gente. Primeiramente, obrigada, né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. E gostei muito aí do trabalho de pesquisa, hein, Mai? Muito verdadeira essa descrição, à base de muito café, livros de colorir e passeio às montanhas. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 33 anos, sou casada e tenho uma cachorrinha, que ela tá aqui do meu lado, Frida. Ela vai fazer 9 anos esse ano, uma jovem senhora, não tão jovem assim. Eu vim do direito, como a Mai disse, e em 2022, ainda no Brasil, eu fiz a transição de carreira para TI, né? E eu trabalho como IT Business Analyst desde então. E eu estou mantendo o emprego do Brasil enquanto eu estou fazendo Information Technology Services aqui no Sage. E também tem um outro trabalho aqui, eu não sei, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso mais para frente. E como surgiu esse plano Canadá, né? Foi meio que de repente. Meu marido sempre teve essa vontade de migrar, de morar fora, e quando eu era advogada ainda, eu não tinha nenhuma vontade de morar fora, porque eu pensava justamente o que é que eu vou fazer com a minha carreira, né? Eu já tinha anos de experiência no mercado de advocacia, já tinha uma pós-graduação, e eu ficava pensando, vou fazer o que com isso lá fora, que não vale de nada? Né? Eu ia ter que fazer tudo, começar do zero, e eu não queria isso, então eu era bem relutante em relação a isso. A gente até quase terminou o relacionamento por conta disso, quando a gente ainda era namorados. Mas a gente se casou e a gente foi levando a vida no Brasil, né? Eu fiz a transição de carreira e acho que ele sempre incubou esse sonho, né? Mas ele deixou adormecido por minha causa. E eu sempre ficava pensando, bom, eu vou levando aqui, né? Vou fingir que a gente nunca falou sobre isso, né? E esperar ele desistir desse sonho maluco aí. Mas aí depois que eu mudei para TI, eu comecei a ver, né, as possibilidades que tinha, porque eu fui chamada para uma entrevista em uma empresa na minha área de Londres. Eles me abordaram pelo LinkedIn e aí eu fiquei, caramba, tem pessoas do mundo que me chamam para fazer entrevista. E eu nunca fui abordada por outro escritório de advocacia, por exemplo, quando eu estava, né, trabalhando em escritório, sabe? Para mim era um mundo totalmente novo de possibilidades. E aí isso foi plantando a sementinha de quem sabe trabalhar para fora não seria bom, quem sabe morar fora não seria bom também. E a gente tem uma amiga que ela é consultora educacional aqui no Canadá, e eles iam fazer um evento em Recife, e daí ela convidou a gente para ir para esse evento. A gente acabou não indo, mas aí depois de meses ela falou com a gente pelo Instagram e marcou uma reunião e aí a gente foi colocando para frente o plano. Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Tipo, em um ano a gente falou, tá, vamos, e a gente pisou aqui. Porque a gente tava juntando dinheiro para comprar um apartamento, então em vez de comprar um apartamento a gente pagou o college. É meio injusto, mas foi bem isso. O sofrimento nessa vida de imigrante, né, Dom? Então, mas é sofrimento mesmo? Queria saber de você. Porque, assim,
na minha humilde opinião, não tem como ser imigrante sem ralar um bocado, né? Pelo menos essa foi a minha história. Essa foi a história dessas duas que eu conheço. E acaba que eu vejo, né, quando se fala de imigração, de vida fora e tal, a prima rica que mora no Canadá, é sempre essa glamorização de estar aqui fora, né, de ter acesso ao que a gente tem, ou o contrário, completamente o contrário, que é, o pobre do imigrante não consegue nem pagar as contas, não consegue ter um teto pra morar, não consegue viver com dignidade lá fora, tem que lavar banheiro das pessoas. Eu lavei banheiro das pessoas, mas eu não acho que isso diminua na dignidade que eu ganhei aqui, sabe? Eu queria saber, Duda, a sua impressão inicial, assim, é glamour? É relação? Ou você tem sentido que você tem vivido um equilíbrio aí entre essas duas faces da moeda do imigrante? Eu acho que é mais um equilíbrio. Eu não gosto de ter uma visão romantizada da vida de nenhuma perspectiva, tanto quando morava no Brasil, quanto enquanto estou morando aqui. Eu não acho que a vida é mil maravilhas, mas eu também não vejo só as coisas ruins, sabe? Só os problemas. Então, eu acredito que é bem equilibrado. Minha vida não era glamourosa no Brasil, era ok, né? Era bem legal, era classe média. E aqui, acho que a gente é considerado o quê? Pobre? Não sei. Se é classe média, se é pobre, eu não sei. Mas a gente tá vivendo muito bem aqui também, sabe? Não é uma vida glamurosa, mas a gente tá vivendo muito bem. Eu acho que a gente se planejou bastante para ter uma vida confortável, né? Teve até pessoas que conversam comigo no Instagram e tal, que acho que com 3 meses aqui a gente comprou o carro financiado, claro, né? A gente não pagou tudo à vista. E aí o cara comentou comigo, nossa, vocês são o único casal que tá indo uma pessoa como estudante que compraram um carro em tão pouco tempo, sabe? Isso é fruto de muito planejamento também. Então eu acho que a vida tá bem equilibrada. Tem momentos que eu fico, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E tem momentos que eu agradeço por estar aqui. Quem nunca? É. Pois é, parece ser uma boa sumarização da experiência. Mas e vocês, meninas? Não é aqui só uma entrevista, né? É uma conversa. O que é que vocês acham desse aspecto do glamour versus da relação? Como é que é pra vocês? Ah, tá. Eu ia só fazer um comentário, porque antes a Duda tava falando, e aí eu fui fazer uma cara, já comecei a julgar, porque eu achei que ele tava criticando você, sabe? Essa pessoa, achei que vinha uma crítica, porque às vezes vem comentários com uma história por trás, né? E aí eu achei que vinha nesse sentido, mas não, realmente, acaba que às vezes os casais, quando vêm, né, em casal, tem não sei como dizer isso, mas assim, parece que tem tem aquela base, né? Tem a estrutura em casa para poder crescer junto, sabe? Eu acho que isso acaba sendo uma coisa bem importante, principalmente para ajustar assim essa questão de vida e custo de vida, qualidade de vida, né? Não só pensando no trabalho, porque eu tô junto com a Duda no sentido de ser um equilíbrio. Porque vai ter as duas faces, e eu acho que uma das coisas principais é a gente estar disposto, sabe? E entender que é um período da vida. Esse momento aqui de início na chegada num país estrangeiro, ele é um momento de grande dificuldade, não só pensando no lado financeiro, mas assim, de adaptação, é outra cultura, língua, conhecer pessoas, ter que estabelecer uma nova rede de apoio. Enfim, são muitas camadas. Então, eu acho que nesse momento não tem como esperar que seja tudo muito fácil. Eu acho que tem pessoas que conseguem se planejar suficientemente bem e que têm uma estrutura para poder chegar aqui com um mínimo de conforto. Mas tem todas as outras coisas que às vezes a gente não para de pensar quando está no Brasil, porque eu acho que a gente fica só no sonho porque vai ter isso, vai fazer aquilo, não sei o que, não sei o que lá, e aí de repente entra no choque do choque cultural, da dificuldade de fazer amigos, ou de fazer amigos e daí tu não se sentir parte daquele grupo, ter conflitos, enfim, são muitas coisas, né? E essa coisa de estar aberto a o primeiro momento da chegada, assim, né, naqueles primeiros anos, de tá de peito aberto, assim, sabe?
Tem uma tem um texto que eu exploro com os meus alunos de inglês, que ele é sobre a fase do honeymoon, né? Tipo, tu chega aqui, daí tu tá na fase do honeymoon, aí tu vai. É o vale, tipo assim, a depressão total, que é o choque cultural. E aí depois tem a fase da adaptação, que, enfim, é bem gostosa de se viver. Eu acho que dá pra viver tudo isso de uma maneira leve junto. Não precisa ser tão drástico, né? Um honeymoon tão intenso que a gente fica completamente cego e pensando assim, ah, nossa, o Brasil é tão ruim, como aqui é bom. Tudo aqui é bom, né? Eu acho que acaba sendo muito difícil para pessoas que têm essa percepção quando chega a fase do choque cultural. Enfim, tô junto com a Duda no sentido de ser um equilíbrio. Pra mim, eu acho que não é glamorização, é super relação. Mas assim, eu acho que é porque é muito atrelado a como eu decidi vir pro Canadá e o que é que eu busquei aqui. Porque quando eu decidi ir pro Canadá, eu estava no primeiro período de direito. E, gente, o que é que aconteceu com a galera de direito, hein, da nossa geração? Porque, assim, todo mundo debandou, hein? Tava todo mundo o quê? Pau mandado de pai e mãe, né? Pelo amor de Deus. Graças a Deus que Duda também saiu, disse que é inteligente demais pra ficar só em direito, né? Mas, enfim, curiosidade, né? As duas do terceiro gênio. Terceiro gênio do motivo, tô ligada, assim. Eu não Aí sei tá. como eu fui parar ali. As duas Ah, humildes pera aí, né? também. Não, mas a Super Duda inteligente, as eu não vou duas, nem falar crânio, mas nada. tudo bem, tá certo. Aí tá, vida que segue. Cá estamos nós, mas eu decidi vir pro Canadá porque foi a única maneira, na minha cabeça, eu não sei como, que quando eu soube que existia essa questão de imigrar pro Canadá, na minha cabeça fez assim, caramba, eu acho que é o único jeito que eu consigo fugir de direito, porque direito é a única coisa que eu consigo me encontrar aqui, fazer dinheiro, né? Viver a vida que eu quero viver. Então, eu acho que se eu virar imigrante e ir pro Canadá, eu acho que eu vou conseguir, né? E aí tá. Então, é, o Canadá, pra mim, é onde eu trabalho, é onde as coisas acontecem, sabe? Eu digo que o Brasil é tudo que eu sou e o Canadá é tudo que eu tenho, né? Então, para mim, o Canadá tem muito essa questão física, palpável, sabe? De edificar, de construir, de ter, enfim, de fazer acontecer mesmo. Então, para mim, é zero relação, é zero glamour, é 100% relação, sabe? Porque se não for desse jeito, eu não consigo atingir as coisas que eu quero atingir. Então, a minha perspectiva é mais nesse sentido, mas não, de novo, com o peso, sabe? Porque eu tenho plena consciência de que, igual a Duda, eu me planejei muito, né? Só que não foi um ano, eu levei 8 anos para chegar aqui. Então, eu também planejei muito. Eu escolhi fazer design gráfico justamente porque eu pesquisei sobre o mercado de trabalho no Canadá, né? Então, eu fiz 2 anos de francês no Senac antes de vir para cá. Eu fiz uma outra graduação, terminei direito, porque eu não sabia o que, é que o futuro me restava, né? Porque vai que a praga de mãe pegava, que não vai ser ninguém e não sei o quê. Não, terminei, então, curso de direito. Fiz outra graduação, estudei idioma, porque eu já sabia, porque eu já tinha planejado, eu já tinha pesquisado, eu sabia que eu ia vir para a província do Quebec. Então, assim, é, é muito trabalho, né? 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5, mas todo dia eu acordo cumprindo o que eu vim fazer aqui no Canadá, sabe? O que eu busquei no Canadá, todo dia eu acordo para fazer isso. Então, apesar de ser relação, eu não quero que também fique aquela coisa assim, uma visão meio negativa da coisa, porque cada um vem com um propósito, né? Nath veio com um propósito inicial de, enfim, fazer o doutorado dela, terminou, vão vir outros propósitos. Duda também aí tá no propósito dos milhões de pratinhos, né? Do primeiro 2 anos da vida de imigrante. Maiana também está aí com o propósito dela, da família dela, que ela sempre sempre sonhou, né? E correu atrás disso. Então, enfim, cada um está com a sua missão, cada um veio com o seu porquê, né? Enfim, no meu caso, não é aquela coisa assim, ai, é só relação, só limpar privado, essas coisas assim. Não, também tem muita gratidão, porque todo dia eu cumpro o meu objetivo aqui.
Ai, que lindo, né? O governo podia patrocinar a gente, né? Venham para o Canadá e realizem seus sonhos. Porque, assim, eu falo brincando, mas eu acho que a diferença... Acho que o ponto, amiga, que tu queria chegar é que é muita relação, você acorda todo dia determinado a fazer acontecer, sim. Mas a grande diferença, eu acho, é que aqui a gente pode sonhar e contar com o dia que a gente vai ver realizar, sabe? Eu acho que essa é a diferença, porque é muita relação do Brasil também, né? A gente vê a vida dos nossos amigos lá, ou enfim, da população de forma geral, é muita relação. Mas é aquela relação diária com zero expectativa no final do que é que você vai conseguir, se você vai conseguir. Aqui, eu acho que era algo muito forte no meu coração quando eu cheguei, e acho que, pensando bem, não é algo que mudou, sabe? É aquela sensação de pode ser difícil, vão ter altos, vão ter baixos, mas eu posso sonhar, porque se eu realmente quiser, eu posso realizar. E eu acho que isso é muito grande, sabe? Isso faz acabar valendo todo o perrengue do começo. E aí, a Ana tava falando do período de honeymoon, né? E eu até anotei aqui que graças a Deus que a gente chega com muita empolgação, né? Porque é o período que vai ser mais difícil, é o período que a gente mais precisa de suporte e que a gente menos tem, que a gente mais precisa de dinheiro e que a gente menos tem, que a gente mais precisa de tempo e que a gente menos tem, mas também é o que a gente mais tem vontade de fazer acontecer, né? É o que a gente mais tem o sonho e a inocência do começo, aquela sensação de esperança. O E ainda frescor, bem que é assim. né? Acho que ainda bem que é assim, porque tem muita coisa que eu fiz no primeiro ano que se eu acordasse amanhã e pensasse, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu não sei se eu ia ter tanta vontade, sabe? Mas ainda bem que a Mayra do passado teve, porque agora eu tô aqui colhendo os frutos, né? Mas. Ai, eu não sei por onde. Eu tenho tantas perguntas. Mas, Perdeu o rumo no roteiro. na verdade, eu vou para as perguntas, sabe? Eu tô assim, eu vou seguir por aqui, vou seguir por ali. Mas, Duda, já que estamos falando de desafios e conquistas, tenho essas duas perguntas. Pode escolher qual das duas vai primeiro. Até então, nesses 11 meses de Canadá, qual foi o seu maior desafio até agora e qual foi a maior conquista até agora? Nossa, você acredita que eu nunca parei pra pensar nisso? Eu sou péssima com essas perguntas de tipo, qual é a sua música preferida? Qual é não sei o quê? Qual foi a sua maior conquista? Porque eu nunca parei pra pensar nisso. Mas assim, pensando aqui agora, né? Responda rápido. Eu acho que o maior desafio eu acho que o maior desafio até agora, e também a maior conquista, né? Eles andam juntos, foi conseguir o primeiro emprego no Canadá, porque é um Ai, que desafio, né? fofa. Isso é muito verdade. Porque é um desafio. Antes mesmo de vir, eu já aplicava para vagas, mas na minha área, né? Mas já com a consciência de que talvez nem fosse rolar, porque como eu tenho visto de estudo, a área de TI não contrata part-time, só full-time, praticamente. É muito difícil. Então, cheguei a fazer várias entrevistas quando cheguei aqui, mas o máximo que eu ia era tipo, ou só ficava na entrevista com o RH, porque quando eu falava que era estudante já morria ali, falava, ah, não, não vai rolar. Ou então eu chegava até a entrevista técnica, mas depois não seguiam comigo, né? Pode ser por outro motivo, mas acredito que o visto tem um grande peso nisso aí também. Aí eu até larguei de mão, sabe? Chegou uma hora que eu larguei de mão, eu falei, ah, não é para ser agora, vou ficar só com o emprego do Brasil mesmo, vou ficar estudando e quando me formar eu tento novamente na minha área. E aí esse estava sendo um desafio para mim, né? Eu cheguei a ficar bem chateada numa época que eu fiz uma entrevista com uma empresa e aí quando eu falei que era estudante, né? Aí a entrevistadora ela falou para mim, ah, a gente só contrata PR ou cidadão. Aquilo foi um banho de água fria para mim, né? Eu, caramba, realmente não vale a pena tentar. E aí uma vizinha da gente que trabalhava na loja que eu tô hoje, né? Ela estava saindo porque ela se formou no college e conseguiu emprego na área dela, né? Assim que se formou, né? Isso é um bom sinal. E aí tava vagando o lugar dela, né? Aí eu joguei nos stories dela, assim, respondi despretensiosamente, achando que nem ia dar nada, né? Eu falei,
olha, se tu for sair, porque ela tava saindo aos poucos, né? Mas aí eu falei, ó, se tu for sair mesmo, me indica. Aí foi só brincadeira, mas aí ela falou, tá bom, me manda teu resumê. Aí eu, ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí eu acho que foi o maior desafio, a maior conquista esse emprego. Faz todo sentido. É, E vocês, meninas? Pelo visto, a Mari concorda, mas vocês querem dar palpite aí nesse tópico? Ai, maior conquista, eu acho que é atualmente o momento que eu tô vivendo. E o maior desafio, eu acho que é enfrentar a vozinha na minha cabeça. Ah, eu também dentro dessa da voz da cabeça, pelo amor de Deus, eu tô com o Cid aí, né? Já- Mas calma aí, que é a voz da cabeça vocês levam pra qualquer lugar do mundo. A pergunta é, aqui Não, no Canadá, não, amiga, Boa. mas pra mim, parece que eu comecei a ouvir a voz na minha cabeça aqui. É por isso que é como se eu não prestasse atenção nela antes. E aí, aqui eu comecei a ouvir, porque foi quando eu comecei a fazer terapia, né? Então, assim, era uma coisa até que eu falei pra minha psicóloga, eu não tinha noção, assim, eu não me tocava muito, sabe? Aqui é todo dia uma coisa fora da minha zona de conforto. Então, eu acho que eu fico de frente com isso e ouvindo mais, né, essa minha voz do que quando eu estava no Brasil, sabe? É o tempo todo eu lembro que isso aqui não é meu idioma, que não é o clima da minha cidade, não é meu país Pernambuco, o queijo coalho não é queijo coalho, é um queijo adaptado do Costco, sabe? Meu bolo de rolo eu tenho que trazer quinquilhões na mala, eu tenho que pagar não sei quantos dólares num pacote de cuscuz. Sabe? A manga vem de petrolina, mas não tem o mesmo gosto, sabe? Esses negócios assim. Enfim, essa é a parte boa do não ser igual. Mas tem outras coisas que faz com que eu fique de frente comigo mesma e, e é difícil me superar, ter que superar a mim mesma, porque às vezes eu poderia estar até enfrentando essa mesma situação num diferente contexto no Brasil, mas como a minha vida adulta começou aqui, então a sensação que eu tenho é que eu comecei a ouvir a voz na minha cabeça aqui, sabe? Então por isso que eu justifico dessa maneira. Tá E só bom. pra esclarecer, porque foi muito rapidinho, foi muito engraçado a cara que Duda fez quando Mari falou da voz da cabeça dela. Eu acho que agora tá contextualizado, que é do tipo, a sensação, é tipo a impostora, aquela voz da gente que, né, tipo, traz a gente pra baixo. Não estamos falando de doenças mentais, Não, eu né? sei. Mas tudo como se fosse, né? Com todo Como se respeito aos fosse. esquizofrênicos que nos assistem. Doida, é mais doida mesmo, relaxa. Entendeu? Foi muito engraçado, mas eu acho que agora tá contextualizado. Tá. Deixa eu pensar. Eu pensei aqui, né? Eu acho que realmente a minha maior conquista é eu ter encerrado meu doutorado, agora, né, consegui meu diploma. Depois de longos anos batalhando aí, batalhando até contra mim mesma, assim, porque tem muito disso, dessa questão da voz aí da Mari falando. Principalmente. É, então, assim, realmente lutando contra mim e podendo, como é que é? Seguir em frente, assim, no meu propósito. Eu acho que essa realmente é a minha maior conquista. O maior desafio é um pouco essa questão da voz, assim, realmente, não do pertencer, mas eu acho que, por exemplo, a minha relação com a ciência mudou muito ao longo dos anos. Então, eu ainda sigo apaixonada, me identifico como cientista, mas a minha percepção enfim, da qualidade do meu trabalho, ela foi muito afetada nas minhas relações de trabalho aqui, sabe? Eu acho que na maneira como eu lidei com algumas coisas, como coisas aconteceram, e aí isso foi afetando muito a minha confiança, assim, no meu trabalho, sabe? Eu acho que conseguir ultrapassar essa barreira, até mesmo, por exemplo, assim, poxa, eu escrevi uma tese, eu defendi a tese, e ainda assim eu me sinto
parece que não podendo ser chamada de doutora, olha a loucura. Já levei pra terapia, minha gente, já tá, né? Já tô trabalhando nisso. Mas é Doutora, bizarro doutora, assim, doutora, doutora, doutora. não. E aí isso é uma coisa que, sabe, custa. Eu acho que isso custou partes de mim. E hoje eu vejo o efeito, sabe? Então essa é a parte mais desafiadora mesmo. É isso. E continuando na leva de perguntas, né? Não, O mas e isso, tu? aquilo. No caso. Eu tava A gostando. Mai adora perguntar, Quero mas fugir da quando ela tá pergunta. nessa posição, ela não quer responder, ela quer se esquivar. Ela fica se sabonetando, oxente. Eu estava dizendo é que eu nem tinha parado pra pensar que eu ia ter que responder. Eu tava só empolgada na skill de entrevistadora, entendeu? Tem que se comprometer sim na internet, não é só nós, não. Mas não é a questão do problema. É que realmente eu não pensei. Qual foi a pergunta mais? Quais os seus maiores desafios e conquistas? Qual Maior foi a coisa mais desafio. desafiadora e a maior conquista? Maior desafio. Não, eu realmente nem parei pra pensar que eu ia responder. Eu acho que é uma grande conquista o quão confortável eu hoje me sinto na língua. Porque é algo que eu duvidei muito que fosse chegar um dia, né? Eu até costumava brincar que, como eu fui babá logo que eu cheguei, os meninos estavam aprendendo. Deixa eu deixar essa caneta aqui pra não ficar tique-tique-tique, Mari brigar comigo depois, mas eu brincava que eu tava aprendendo inglês junto com os meninos, porque eles estavam na fase assim de começar a escola e tal, então eu acabava ajudando eles a estudar e tudo mais, e vendo a fala deles se desenvolver, eu aprendi com eles, sabe? Um tinha nem 2 anos, o outro tinha 3 e um pouquinho, mas eu aprendi muito com eles. E naquela época parecia impossível. E apesar de que hoje, óbvio, eu ainda tenho minhas dificuldades e ainda me irrito comigo mesma quando eu faço meus errinhos de conjugação ou quando eu já falo rápido em português, né? Aí eu fico tentando dar uma dessa em inglês, não dá certo, entendeu? Porque aí eu quero falar super rápido e aí eu me embolo toda, aí eu fico irritada, aí é pior porque parece dar um branco. Apesar desses momentos, eu acho que estar onde eu estou agora, sabe? Eu fico muito feliz de perceber. Porque eu ainda me pego percebendo. Eu digo assim, caramba, eu antes não conseguiria pegar a subjetividade dessa informação, sabe? Enfim, então eu considero essa uma grande conquista. E desafio, acho que é a integração mesmo, essa coisa de se sentir parte. Porque é engraçado que desde que eu cheguei, eu fiz um grupinho de amizades, né? A gente já falou sobre isso aqui. Eu fiz meu grupinho de amigos, carrego até hoje, tipo, são minha família aqui. Mas demora muito tempo pra você desenvolver os relacionamentos no nível de intimidade que eu era acostumada a ter. Eu acho que isso me pegava muito, sabe? Porque eu podia sair com essas pessoas, eu podia me divertir, tinha gente pra passar Canadá Day junto, tinha gente pra passar Natal junto, tinha gente pra passar perrengue junto, né? A gente dividia muita coisa. Mas de vez em quando acontecia aquelas coisas assim, tipo assim, aquelas coisas que você quer botar para fora do calabouço do seu coração, sabe? E eu sentia muita falta dos meus amigos do Brasil. E de novo, porque da última vez que eu falei sobre isso, eu levei esculacho das minhas amigas do Brasil. Vocês ainda fazem falta, eu ainda sinto falta de vocês. Mas hoje eu consigo olhar pro lado e dizer, eu não tô sozinha, sabe? Eu tenho pessoas com quem conversar, com quem dividir e pronto, satisfeita? Respondi a pergunta. Ok, agora a próxima pergunta. As coisas que. Vocês estão se divertindo nas minhas costas, né? Ok. Coisas que surpreenderam vocês. Negativamente e positivamente, começando com dúvida, a nossa convidada. Porque eu tenho certeza que você já esperava várias coisas positivas e chegou aqui e fez massa. Era massa mesmo. Ou coisas que você esperava que iam ser desafiadoras, que não iam ser assim, né, a melhor experiência e realmente não foram tão boas assim. Mas não é isso que eu tô perguntando. Que surpreendeu você positivamente e que também surpreendeu você negativamente. Vou começar primeiro pelo negativamente. O que surpreendeu negativamente
Eu não sei se era uma surpresa, porque a gente via muitos vídeos antes de vir para Calgary, especificamente, então a gente já estava ciente disso, mas eu não sei se pode falar o termo, né? Porque eu não sei se vai ter alguma censura, sei lá, se for para YouTube e tal, mas os usuários, né? Nas ruas e tal, pode falar? Ah, tá. Os usuários de drogas, né? Que, assim, aqui em Downtown, pelo menos, é assustador, né? Parece um bando de zumbi e tal. Minha mãe, quando visitou a gente também, ela ficou horrorizada com isso. Eu acho que isso foi o que surpreendeu negativamente, porque a gente vem com aquela ideia de que é um país de primeiro mundo, é um país mais desenvolvido e que vai ser mais seguro, e a gente viu até caso recente, acho que há 2, 3 meses atrás, de uma menina que estava na parada de trem lá do Bow Valley e foi atacada por um desses, sabe? Ele tentou pegar, acho que o celular dela e tal. Vocês viram esse vídeo que circulou por aí? Se eu achar, eu mando para vocês. Saiu até no Instagram da polícia de Calgary. Eles pegaram o cara, acho que no mesmo dia, poucas horas depois. Mas assim, aí isso foi algo que me surpreendeu negativamente, porque eu achava que eu poderia ficar com o celular de boa na parada, esperando o trem. Agora eu já não fico mais, entendeu? Eu não fico mais. Ou então eu tento ficar, tipo, perto de onde tem muita mulher. Eu sempre tento ficar perto de onde tem muita mulher, tanto na parada quanto dentro do trem. Porque também já ouvi falar sobre casos de assédio no trem recentes. Teve uma menina aqui do prédio que sofreu também. Isso me surpreendeu negativamente, né? Acabou com aquela ilusão de que aqui é super seguro. Talvez não seja tanto mais, né? Como era antigamente. E o que surpreendeu positivamente para mim foi a comunidade brasileira. Surpreendeu positivamente que a gente fez um grupo de amigos muito grande quando chegou. Tanto que a gente até teve problemas de agenda no começo, porque a gente não conseguia encontrar todo mundo que a gente queria, né? Não tinha tempo para encontrar todo mundo que a gente queria. Eu acho que foi isso que surpreendeu positivamente. Teve um casal de amigos nossos, que eles são muito nossos amigos hoje em dia, eles moram no mesmo prédio que a gente, que eu conheci ela pelo LinkedIn, né? Eu conheci a menina pelo LinkedIn, porque eu estava procurando recrutadores que moravam em Calgary, e ela tá fazendo Major de RH na Bow Valley, ela se formou agora, inclusive. E aí, tipo, comecei a conversar com ela e eles receberam a gente com uma pequena feirinha quando a gente chegou aqui, sabe? Eu achei isso muito legal. Eles nem conheciam a gente pessoalmente, não sabia nem se a gente era de boa índole ou não, mas já estavam dispostos para ajudar a gente. Isso surpreendeu muito positivamente. Que lindo, né? Eu vou falar já. Ajuda no começo. Peraí, deixa eu anotar aqui. Não queria esquecer. Mas, já que eu tenho que responder e participar também, eu já vou entrar com algumas opiniões. Que é essa questão, realmente, de Calgary de antigamente e Calgary de agora. A gente, né, Calgary de antigamente. antigamente, quase uma Já tá quase 10 anos 10 aqui. anos, né, senhora? É quase verdade. uma 10 anos nas década, costas. quase uma Pois pronto. década. Tem razão. Mas eu achei engraçado. Calgary de Antigamente. antigamente. Era Quando ela outra chegou era tudo mato. era outra cidade, isso é um fato. Mas assim, de fato, não dá pra negar que as coisas mudaram. Eu me assusto quando eu escuto os relatos de Downtown, porque apesar de trabalhar lá, né, 2 vezes na semana e tal, eu nunca vivi Downtown. Eu nunca morei em Downtown, morei nos arredores, mas não morava lá. Então eu nunca tive a experiência de estar lá constantemente de manhã, tarde e de noite, né? Eu ia passear e tal, então eu não via muita coisa. E hoje em dia eu vou trabalhar, mas é aquela coisa, eu pego meu carro, eu dirijo, eu estaciono, eu subo no prédio, eu desço do prédio e vou embora. Aí eu saio pra andar pra tomar um café com as meninas, sabe? Eu não vivo downtown. E eu não vejo. Eu não sinto que eu vejo mais doidos em downtown do que eu via antes. Mas é inegável o número de notícias, o número de reportagens, o número de relatos. O quanto mudou, sabe? De como era e como é agora. Inclusive, é engraçado, porque quando eu cheguei nos primeiros meses, eu fui perseguida no metrô. Eu costumava trabalhar muito cedo. Eu saía de casa eu não lembro se eu saía às 5 pra chegar às 6. Eu só saía às 6 pra chegar às 7. Eu lembro que era assim. Eu lembro que era muito cedo. Era 1 hora, porque eu saía de casa, pegava o trem Era às pra 5, Downtown. amiga. Eu lembro dos Pronto. stories. Obrigada. Adoro. Então, eu saía às 5. Era a impressão que eu tinha, mas é que pareceu tão absurdo agora eu falar 5 da manhã. Não, Mas eu amiga, a achava assim. senhora acordava 4 e pouca, viu? Obrigada pela lembrança. Então, eu saía de casa pro metrô, aí eu tinha que parar em Downtown.
pra trocar de trem, pra poder seguir viagem no trem. E aí lá eu saía pra pegar um ônibus pra poder chegar na casa da família que eu trabalhava na época. E eu fui perseguida no metrô logo no começo, e a sorte foi que eu prestei atenção. Eu prestei atenção no cara, sabe? Que ele tava muito estranho e tal. E aí eu consegui sair do trem no último segundo, assim, antes do trem travar a porta. E ele levantou pra vir atrás de mim. E sabe aquela cena da pessoa batendo no vidro, assim? Foi isso, tipo, eu fiquei assim na parada, tipo, meu coração, e eu na parada vendo o trem indo embora. E torcendo pra que o próximo trem chegasse antes que o trem dele voltasse, né? Porque, sei lá, vai que ele descia na próxima parada e voltava também. Não sei. Mas deu certo. Peguei o próximo trem, cheguei no trabalho, sobrevivi. Mas foi quando eu cheguei em 2016, sabe? E recentemente, um mês atrás, eu acho. Pausa que eu vou abrir a porta pro cachorro, peraí. Ai, sempre participando. Mas recentemente eu fui atacada em downtown também. Eu tava. Lembra que eu falei que eu peguei o carro? Eu pego o carro, chego, estaciono, ando até o prédio que eu trabalho pronto. Minha gente, entre eu estacionar e a porta do prédio, são 2 blocos. São 2 blocos curtos, assim. Na verdade, não são nem 2 blocos, é um bloco, é um quarteirão, só que no meio do quarteirão tem aquelas alazinhas, né? Tipo aquela ruela que fica por trás dos prédios. Pronto. Aí eu saí do meu carro, estacionei, fui andando na direção do meu prédio. E aí, eu tava mais perto dos prédios, e aí tava calçada e tinha os carros, né? Aí vem uma pessoa na direção contrária a mim, e eu tava no celular na hora, tipo, mexendo no celular e tal. E aí eu peguei com a minha visão que a pessoa meio que tava, tipo, se mudou muito rápido de direção pra minha direção. Aí eu olhei assim, assustada, e o cara começou a gritar comigo, tipo, claramente, uma pessoa sem teto e tal, desnorteada da vida, tipo, começou a gritar comigo. E aí eu me encolhi todinha, assim, porque no lugar que eu tava, eu não conseguia, eu já tinha passado da ruela, então do meu lado era o prédio, não tinha nada, não tinha uma porta, não tinha nada. E do lado dele eram os carros, eu não ia correr pra cima dos carros, não tinha como eu voltar. Enfim, eu sei que ele veio pra cima de mim, aí eu me encolhi, e aí ele cuspiu em mim. Mas não bateu em mim. Tipo, Maria, chocada, não sabia, né? Não bateu em mim o cuspe. Mas eu vi, assim, sabe? Tipo, aquele cuspe vindo, assim. E eu fiquei estatalada, assim, na hora, sem nem reação. A sorte é que ele continuou andando. Ele, da mesma forma que ele veio e virou na minha direção pra cuspir em mim enquanto gritava, ele continuou andando e continuou gritando. E aí eu saí, né, andando o mais rápido possível pra o saguão do prédio. Fiquei chocadíssima, assim, porque eu realmente nunca tinha, apesar de escutar as histórias, eu nunca tinha vivenciado. Então, assim, comecei dizendo que não vejo muitas mudanças em downtown, mas porque eu não vivo lá. E que, tanto no começo quanto agora, eu sofri atos de violência, vamos dizer assim, sabe? Tipo, que eu não esperava viver aqui, nenhum nem outro. Graças a Deus nada aconteceu, nem em uma instância, nem na outra. Mas eu entendo tudo esse choque, assim, de esperar estar num país de primeiro mundo, que é todo organizado, que é todo seguro. Eu ainda acho que não se compara, sabe? Tipo assim, a gente vindo de Recife, eu acho que o nível... Tipo assim, eu não preciso sair de casa com medo se eu vou voltar ou não. Que era algo que eu tinha no Brasil, sabe? Eu morava num bom bairro, num bom prédio, mas eu tinha muito medo de sair andando do meu prédio pra academia, que era 3, 4 quadras, sabe? Eu tinha medo. Eu ia, mas eu tinha medo. E aqui eu não tenho medo de andar na rua. Apesar de que, eu tô lembrando aqui, já ouvi tiros aqui. Saiu na notícia depois que um cara ele foi queimado. Como é? Queimado não, ele foi morto a queimar roupa, É a assim que fala, eu queima-roupa, né? acho. Quando é pra matar. Isso, no carro dele, e depois já tiraram fogo no carro dele. Num bairro aí perto de downtown que eu morava. Mas é assim, é aquelas histórias que é vez que a gente vê. Não é algo todo dia. No Brasil, a gente senta pra jantar, liga a TV e é desgraça atrás de desgraça, desgraça A gente não atrás de fica nem desgraça. sabendo, né? Na verdade, de tudo. Pois é, pois é. E aqui acontece, é triste que acontece, mas. Ai, é uma pena que essa foi a sua experiência ao chegar, sabe? Encontrar a nova realidade, vamos dizer assim. Eu espero que melhore, mas honestamente, tipo, é uma cidade que já era grande, mas que tá cada vez maior, a população cresceu muito desgovernadamente nos últimos anos.
acaba que essas coisas, né, tipo, junto com o cenário econômico, que não tá legal, acaba que é um cenário perfeito, assim, pra gerar essas situações sociais mais complicadas. E sobre o teu ponto positivo da comunidade brasileira, eu fiquei super feliz de ouvir. Porque eu sinto que quando eu cheguei, eu tentei me inserir muito, assim, participar de todas as atividades e tal, porque eu acho que a gente fica nessa sensação de querer, né, sentir essa proximidade. E aí, com os anos, eu sinto que a gente vai se acomodando, sabe? Já tenho meus amigos, já tenho minha turminha, já tenho meu dia a dia, já tenho minha vida. E aí você vai se acomodando. E eu acho que agora reacendeu um pouco em mim essa coisa, sabe? De querer estar junto dos brasileiros, de conhecer mais gente, de ver a galera que chegou, de ficar chocado com tanta gente que chegou também, sabe? Porque eu sinto que na época. Não é que eu conhecesse todo mundo, óbvio, mas você meio que sabia quem era todo mundo. Você sabia. Você sempre conhecia alguém que conhecia alguém. E agora a comunidade brasileira explodiu. Eu tava no evento um dia desses que tinha música, voz e violão, o cara tocando MPB. E eu assim, meu Deus, isso não existia na minha época. Mas E assim, dia eu fico 21 muito vai ter a feliz. festa junina, tá? Agora. Eu vi. É, Acho que essa é a minha contribuição. E vocês, meninas? Posso ir. Pra mim, positivamente, eu acho que, de novo, tá atrelado ao porquê que eu vim pra cá. A primeira coisa que me veio na cabeça foi minha primeira semana de trabalho, que aqui é quinzenal, né, o pagamento. E aí, no Brasil, depois que eu me formei em design, eu fiz um estágio que me pagava R$ 400. E aí eu cheguei aqui com 5 dias de trabalho, né? Uma semana de trabalho. Aí eu recebi o meu primeiro pagamento e eu lembro que eu voltei assim. Aí eu recebi o paycheck, né? O pay stub e o Olerite. E aí cheguei em casa todo feliz, tipo assim, olha o quanto que eu ganhei em uma semana de trabalho em dólar, que era basicamente a mesma coisa. Eu fazia a mesma coisa do meu estágio de R$ 400, só que eu tava ganhando em dólar. Então, assim, para além do dinheiro, é aquela coisa do, sei lá, que a gente prospera. A bichinha, né? Com uma semana de trabalho. Mas enfim, a honeymoon é sobre isso, né? A gente tem que viver também. E negativamente, o que me surpreendeu, que eu realmente não fazia ideia, é a dificuldade de fazer amizade com canadenses. Vou colocar especificamente canadenses, porque é um povo muito fechado, né? Então, até na questão assim do trabalho, que a gente fica, porque, sei lá, queria uma amizade, alguma coisa, ou então, caramba, a gente se ajudou aqui nesse negócio de trabalho, e aí você sai da empresa e é a mesma coisa que nada, você manda mensagem assim, um feliz aniversário, a pessoa visualiza e não responde, coisas que já aconteceram comigo. Então, mas assim, no geral, é difícil fazer amizade aqui, tanto é que a grande maioria dos brasileiros só anda com brasileiro. E eu até fico me perguntando, caramba, se a gente tivesse mais possibilidade de fazer amizades gringas, será que a questão do idioma pegaria tanta gente? Será que a gente poderia evoluir mais na questão do idioma, do sotaque? Enfim, essa é uma coisa que eu acho que assim, como é que me impactou negativamente. Foi o máximo, assim, a coisa número 1 que eu diria. Eu acho que, pra mim, teve muito a questão da língua, assim. Eu vim pra cá com o inglês num nível bem confortável, mas eu me surpreendi positivamente com o francês. Assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente já trouxe aqui em relação ao Quebec, que é uma província bem fechada, assim, né, em termos de tentar manter a língua, mas eles também têm uma riqueza cultural muito grande comparado ao resto do Canadá, né, que é meio, tipo assim, que o Quebec tem uma história, né, um conteúdo histórico maior e tal. Eu acho que por isso que a questão da língua acaba pegando bastante. E eu me surpreendi positivamente. Eu já entrei na francização logo em seguida. No meu trabalho eu não precisava usar o francês, mas ao mesmo tempo
eu tive contato com muita gente de outros lugares, vários quebecos também, mas assim, muita gente que também estava aprendendo francês. E aí eu acho que isso me encorajou a me sentir confortável o suficiente para, mesmo que eu não tenha certeza do que eu tô falando, mesmo que eu tenha certeza que eu tô conjugando coisas erradas, me sentir confortável para fazer, para aprender a língua, porque quando eu estava aprendendo inglês, a maioria enfim, eu aprendi no Brasil, né? E aí depois, todo o processo de eu me sentir confortável com a língua, eu não tenho memória de como que foi, sabe? Assim, eu tenho certeza que eu passei por momentos em que eu não tinha certeza do que eu estava falando, que eu não conjugava certo e tudo mais. Mas a minha memória ficou muito, ah, enfim, sabe? Não consolidada. E aí, essa memória do francês, do processo de aprendizado, de eu me permitir vivenciar os erros e aprender e trocar ideia, e enfim, eu acho que isso foi uma coisa que me marcou positivamente. Comigo mesma, sabe? De eu saber que eu consigo fazer isso e me sentir mais livre na minha expressão, sabe? Independentemente de estar correto ou não, sabe? Até isso me ajuda até a, por exemplo, ter uma visão mais de compaixão, assim, até com quem tá aprendendo português, sabe? Aqui em casa, por exemplo, o Pierre aprende, ele fala super bem, então, assim, eu acho que é uma troca e é muito legal de ter isso. Eu acho que essa parte me surpreendeu positivamente, essa é a palavra, né? Vocês trouxeram a questão da violência. Não bem da violência, mas assim, de situações assim de desconforto e tudo mais, né? Eu acho que isso é uma coisa que me surpreendeu negativamente. Mas uma coisa que me surpreende mais negativamente é xenofobia. Tipo assim, é impressionante e a gente vê isso de muitos imigrantes, sabe? Isso é a parte que me incomoda mais. É a xenofobia. E não tô falando assim, tem xenofobia contra brasileiros, tem de brasileiro contra outras nações, assim, sabe? O que sempre me pega ver nos grupos de brasileiro a galera descendo descendo pau em indiano, enfim, galera do Oriente Médio, galera que está passando por situações hoje, né, que são extremamente complicadas com uma guerra que está rolando lá. Então, assim, parece que, não, eu cheguei aqui, agora não tenho mais que me preocupar. E essa parte me surpreendeu muito negativamente, sabe? Porque eu imaginava que a pessoa chegando aqui, passando por situações em que sofre preconceito, a mulher principalmente é muito objetificada aqui, né? Já passei por situações aqui, tu é brasileira? Então. E aí tu vê o pessoal daqui replicando isso para outras nações. Isso me incomoda muito. Tipo assim, é onde me pega, isso me surpreende negativamente, e eu ativamente pego um ranço, sabe? Assim, eu pego um ranço disso, assim, porque eu fico pensando, poxa, não aprendeu nada, você não aprendeu nada, sabe? Enfim, eu acho que essa é a parte que eu não gosto, sabe? E claro que a gente vê isso de outras nações, eu tô falando aqui de brasileiros porque acaba sendo essa a nossa comunidade, né? Tu vê isso respaldo dentro das comunidades de Facebook, enfim, galera nas redes sociais, mas com certeza isso acontece com outras nações. E, enfim, eu não entendo por quê. Pô, tá todo mundo, parece assim, a sensação tá todo mundo no mesmo barco. Por que que vai perpetuar uma coisa que a gente sabe que não é legal? Enfim, isso aí. Eu gosto de chamar eles de ex-brasileiros. São os ex-brasileiros. Eu ia até comentar aqui, porque eu acho assim, quando a gente fala desse contraste, né? Chegou agora e tá aqui há mais tempo. A minha impressão quando eu cheguei, pelo menos não sei se foi assim pra você também, Duda. Na verdade, eu sei um pouquinho por causa do Instagram, mas vamos fingir que eu não sei de nada. É que é difícil às vezes lidar com quem tá aqui há mais tempo, porque a gente é recém-chegado, a gente tem uma expectativa, a gente tem uma forma de pensar, a gente tem toda aquela fase de honeymoon e tal.
E quem tá aqui há mais tempo, eu acho que fica mais calejado com certas coisas e vai perdendo o brilho e vai perdendo a graça e não quer mais contato com o brasileiro e, sabe, tipo, e não quer ajudar. E esquece toda a ajuda que recebeu no começo. Você comentou que, né, teve esse casal super legal. Nossa, eu fico emocionada também quando eu lembro de coisas que fizeram por mim no começo, que eu fico, meu Deus, mas essa pessoa não sabendo quem eu era. Mas é algo muito do nosso povo, assim, tipo, dessa ajuda, de dar a mão, de dar suporte mesmo. Eu também recebi e faço questão de pelo menos tentar fazer o que fizeram, sabe? É, mas eu lembro de sentir quando eu cheguei essa quebra, era uma quebra entre a galera que tava aqui há 8, 9, 10 anos e a galera que era recém-chegada. Eu entendo o porquê, não é que eu não entenda. Acho que até um pouquinho, assim, natural, né? A gente mudar a forma como a gente olha as coisas, né? Conforme a gente vai ficando acostumado com elas. Mas espero que a gente possa trabalhar em não nos tornar aquilo que juramos combater, sabe? Tipo assim, eu não quero ser essa pessoa que tá aqui há muitos anos, que olha para os recém-chegados e tipo, vocês aí, sabe? Fazendo bagunça e não sei o quê, e não entende nada, e fica perguntando onde é que tem requeijão, porque na época, meu Deus, tinha regra. Eu nem sei se ainda tem, eu nem sei se ainda tem no grupo de brasileiras a regra, mas tinha a regra que não podia perguntar onde é que vende creme de leite, porque todo mundo que entrava era uma das primeiras perguntas era quanto creme de leite, hein? Aí já vinha na mensagem automática, creme de leite, você acha aqui, requeijão, não tem, sabe? Porque não tinha requeijão. Não tinha carne de charque ou carne de sol e tal, que hoje em dia tem um recifense que faz. Não tinha muitas coisas, sabe? E aí a gente sofria e ralava, e a galera mais antiga ficava, vocês se acostumem com a nova realidade de vocês, sabe? Levei muito banho de água fria da galera que tava aqui há mais tempo. Porque você chega tipo um puppy, né? Tipo aquele cachorrinho que tudo é legal, tudo é animado, tudo é lindo, tudo. E a galera que tá aqui perde isso. Não dá pra negar que não perde, sabe? Então eu espero que pelo menos a gente possa tentar ativamente, né? Prestar atenção a isso e não se deixar ranzinzas amargurados. E acolher os novos recém-chegados, porque a gente foi essas pessoas um dia. A gente lembra como foi difícil, a gente lembra como foi complicado. Acho que isso era do que eu tinha preparado e pensado. Eu queria encerrar com uma pergunta bem assim, que eu nem sei qual é a resposta, mas vocês fariam tudo de novo? Duda, chegou aqui agora. Faria tudo de novo se precisasse? Olha, eu acho que se eu tivesse mais informação no passado, eu iria pelo francês, né? Então eu já viria copiar, né? Seria melhor. Então eu não faria exatamente tudo igual, não. Não faria exatamente tudo igual, não. Eu acho que dá pra pular essa etapa aí de 2 anos de perrengue. E vocês, meninas? Eu, assim, tem um lado que eu faria exatamente igual, mas na verdade eu acho que eu iria muito para um lado de tentar fazer diferente, sabe? Ter mais informações, Bicho, eu tava na terapia, hein? Então, assim, pensa só se eu não tivesse. Quem seria a Natália, né? Não sei, seria um resto de mim. Porque, tipo assim, se eu na terapia me despedacei toda, pense só se não tivesse, né? Mas, assim, eu acho que eu faria coisas diferentes, sim, principalmente no meu doutorado. Teria muitas trajetórias que eu poderia seguir, imagino eu, né? Mas, pensando assim na bigger picture, eu acho que eu faria igual, porque o momento que eu tô agora, enfim, encerrei isso, né? Consegui meu diploma e tô numa relação saudável, tô feliz, tô na minha casa. Então, assim, são várias coisas que, de maneira geral, no todo, eu repetiria. Talvez, assim, uma terapia mais 2 vezes por semana, um- umas outras coisas, assim, uns hobbies, sabe, diferentes, para poder, enfim, melhorar assim o estado mental, mas se fosse para pensar nesse no geral, sim. Mas se não fosse no geral, não. Isso aí. Eu acho que Nath falou tudo. Mas é aquela coisa. A ironia, né? Do destino. Porque no momento que eu estou vivendo literalmente hoje, eu olho e
gratiluz. Por tudo, por ter chegado até aqui, sabe? Mas, por outro lado, tudo que a gente tem a chance de fazer de novo, a gente tenta fazer um pouquinho melhor, né? Então, caso eu pudesse voltar lá, enfim, ser a Mariana do passado e dizer, eu ia falar pra ela assim, não se esquece de fazer terapia, porque todo o meu planejamento, né, que eu sou a rainha do planejamento, né, e a organização, então assim, não tiro nem ponho nada, porque eu arrasei. A única coisa que me faltou foi essa questão da saúde mental, que eu não fazia ideia, o tanto que iria me afetar, né, e influenciar minha vivência aqui. Então, eu acho que eu adicionaria isso. ahn, e eu acho que seria a única camada, assim, porque se fosse para escolher, seria Canadá de novo, seria tudo igual. A única coisa que eu acho que eu mudaria seria o fato do processo de autoconhecimento, de fazer terapia, de se cuidar mais do mental, né? Enfim, eu acho que é isso. Sabe o que é incrível? O que mais reforça o quanto isso é real é porque mais de um ano atrás a gente gravou o primeiro episódio falando sobre imigração, vida de imigrante, e você falou a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quero que você faria diferente. Era terapia. Mas, então, meninas, obrigada pelo tempo de vocês. Acho que é isso por hoje. Duda, muito obrigada por ter aceitado, por ter aparecido aqui, por ter conversado com a gente. Eu desejo que seu plano no Canadá continue dando certo, apesar dos altos e baixos, apesar das mudanças de trajetória, porque elas fazem parte. Elas fazem parte, sabe? Eu cheguei aqui achando que a gente ia emigrar de um jeito, aí no meio do caminho a gente mudou de ideia e acabou que a gente pegou o pior de uma forma completamente inesperada, mas estamos aqui, estamos sobrevivendo. E na vida de imigrante é isso, sabe? Adaptar, readaptar e sobreviver. A Verdade. historinha de hoje não é uma pergunta, né? É para a Duda, nossa convidada, a estrela Nossa da recém-chegada, 11 vida de meses. imigrante. Sim, Parabéns. merece sim. Obrigada, gente. Obrigada pelo E convite. é isso, estamos em todas as redes, Conversa no Closet. A Duda, a gente vai deixar na descrição o arroba dela, mas fala aí, Duda, é arroba Duda Lira? É isso? Não, é @Delira no Canadá. Delira é com Y. Delira no Canadá com É que é o meu Y. sobrenome. Anotem, sigam, muitas dicas, muitas coisas legais. Ó, não tem nada melhor pra saber quais são as melhores programações pra fazer na cidade que você tá morando do que a gente recém-chegada. Porque eles têm a animação de descobrir, entendeu? A animação O fogo de no investigar. Uki, né, menina? Exato. É que a gente já tá A gente escangalhada, vai minha filha. perdendo Não isso. quer mais sair de casa. Não tem lugar pra ter melhores dicas do que fazer, do que ver, do que tá acontecendo na cidade. Essa galera é recém-chegada, então anotem aí o arroba de Duda. E é isso, obrigada por quem ficou até aqui. Vamos de cruz, né, pra encerrar. Cruz. Obrigada. Tchau. Tchau! Tchau!